parentes e amigos. A enquete é simples e é a seguinte: como o São Paulo, para você, entra na disputa do Brasileirão? Opção A, briga pelo título. Opção B, disputa vaga na Libertadores. Opção C, fica no meio da tabela. Opção D, luta contra o rebaixamento. Renan, o que a gente sabe é que a estreia é nesse sábado contra o Sport e que o Lucas Moura está fora, né? Desde o jogo do Palmeiras, com aquela pancada no joelho, ele não treina com os demais. Já era previsto 4 semanas de ausência, ainda não se completaram, mas significa, ontem ele participou de um evento na ESPM e disse lá para todo mundo que está se recuperando, mas ainda não tem previsão de volta. Ou seja, Renan, o São Paulo vai estrear na Libertadores também, talvez, sem o seu principal jogador. No Brasileiro é certo que ele não joga. Como é que você projeta o São Paulo para esse campeonato e para o primeiro jogo sem o Lucas? Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Bop. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, primeiro que, referente à sua pergunta, eu acho que o São Paulo inicia o campeonato brigando por uma vaga na Libertadores. O que vai acontecer ali na frente, aí depende de resultados, depende de prioridades que vão ser dadas lá na frente, né? A gente está cansado de ver nos últimos anos, à medida que o São Paulo vai avançando nas Copas, vai deixando o Campeonato Brasileiro de lado. O ano passado, por um acaso, ainda conseguiu se manter ali entre os 5, 6, 7 primeiros, acabou em 6º lugar. Mas, a princípio, eu vejo um grupo qualificado para buscar a vaga na Libertadores. E aí, sonhando um pouco mais alto, dando aquela ênfase total no Campeonato Brasileiro, a gente poderia, quem sabe, brigar pelo título. Mas, quando você tem campeonatos que financeiramente são muito importantes, né, Arnaldo? A gente sabe muito bem disso, que é difícil você deixar esse campeonato de lado. Quando você passar de uma fase, é 5 milhões, é 10 milhões, daí ali na frente, né? Então, como você fala, vamos deixar a Copa do Brasil de lado esse ano para focar no Brasileiro. É difícil. Mas, enfim, para já, briga por uma vaga na Libertadores. Quanto ao Lucas, estreamos no Campeonato Brasileiro e possivelmente na Libertadores sem ele. E um detalhe importante, rapidinho uma informação, Arnaldo. Eu estive no Morumbi sábado, logo após o final do jogo amistoso, que foi totalmente portões fechados, restaurantes todos fechados. Você estava lá de espião, até o término do jogo, não consegui. Eu ia falar isso aí, não consegui. Tudo fechado mesmo. Depois, uma meia hora depois que acabou o jogo, eu consegui entrar no restaurante, no Raça, né, lá do Lugano. E daí encontrei com o diretor do estádio lá, com o Maurinho, um grande amigo, um pai, na verdade. E, como todos sabem, para o jogo de sábado já não teremos o setor amarelo, né? O setor amarelo estará fechado para o jogo de sábado. Mesmo no sábado, né? Já no sábado o setor amarelo estará fechado. Isso informação do Maurinho. Setor amarelo, porque na minha época era amarelo, agora acho que tem um nome, né? Não sei, mas na minha época era amarelo. Que é ali o gol da entrada, né? O setor popular, o gol da entrada do Morumbi. E ele falou uma coisa que daí me preocupou muito, Arnaldo, que para a estreia da Libertadores, que são 4 dias depois do segundo e último show, não vai ter o tempo hábil. É que ele falou, contra a Ponte, quando a gente jogou lá em Brasília, quando a gente voltou contra a Ponte, o visual não estava bonito, mas o campo estava com qualidade para se praticar o futebol. Dessa vez não vai acontecer isso. Dessa vez não vai ter tempo hábil para colocar o gramado em condição de jogo. Vai se jogar, mas não vai ter uma condição boa de jogo. Não vai ser só aquele visual feio. E o palco montado dessa vez vai ser num formato, o palco fica ali atrás, aí vem aquela passarela mais ou menos até o meio do campo. Vai ter a passarela da Shakira também, Exatamente. E o pior, abrem 2 diagonais, formando um Y. Entendeu? Um espaço maior ainda um espaço ainda maior para você recuperar o gramado. Isso informações do Maurinho. E que o campo estará muito ruim. E num campeonato que o torcedor dá tanta importância, né? A Libertadores, cara, a gente jogar numa condição dessa é lamentável. E quem sabe seja melhor que o Lucas não esteja mesmo dentro do campo nesse dia, que o campo não vai estar numa boa condição e até perigoso lesionar, enfim. É lamentável. Para mim é lamentável. Informação importante do Renan, então anotem. Esse jogo contra o Alianza é no dia 10, né? Então, é daqui a algum tempo.
Não sei se o Lucas estará recuperado até lá, mas o campo não estará em boas condições. E nesse sábado já não terá a capacidade completa. E há pouco, confirmado um novo show para novembro. A gente vai falar disso. Mais um show. Já tem os shows do Oasis, que eu estou sabotando o show para o Tirone não ir. Olha, gente, é o seguinte, eu vou falar para vocês, meus dois companheiros aqui, para todo mundo que está conosco. Eu estive no Morumbi, Renan, na segunda-feira, com o Tirone para entrevistar o superintendente Márcio Carlomagno sobre a situação financeira do São Paulo. Vocês, São Paulinos, estão vendo a gente, vocês dois, meus companheiros. Esse ano vai ser duríssimo. Vou falar bem baixo aqui. Esse ano vai ser duríssimo para o São Paulo por tudo isso que está acontecendo. Elenco curto, campo pouco disponível, adversários muito fortes, time que menos investe no Brasil no momento é o São Paulo. Vou repetir para vocês, esse ano vai ser duríssimo. Com esse alerta, Luca Bop, qual a sua expectativa inicial para o Brasileirão? Respondendo à enquete, e a ausência do Lucas, qual o impacto para o primeiro jogo? Será que vem o Luciano aí de titular, ele sempre na emergência? Primeiro eu estou um pouco mais pessimista que o Renan em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que premia elenco e não time, né? Não os 11 iniciais, e sim uma reposição mais homogênea. E eu acho que o São Paulo esse ano tem um elenco bastante heterogêneo. Eu acho que o time titular é muito superior ao time reserva. Acho que poucos reservas conseguem manter o nível. Acho que as laterais hoje, eu acho que talvez sejam, sobretudo a lateral esquerda, com o Enzo e o Wendel, são mais níveis parecidos. E os zagueiros, São Paulo tem bons zagueiros. Agora, do meio para frente, acho que tem uma queda brusca entre cada um dos integrantes titulares e reservas. Por isso, eu acho que o São Paulo, 3 zagueiros da vida, sem dúvida nenhuma. Não vou soltar isso nunca. E aí eu acho que, por essa razão, eu vislumbro um brasileiro meio de tabela para o São Paulo. Acho que o elenco desse ano é menos farto, menos numeroso, menos homogêneo do que o do ano passado. Por isso, eu acho que numa competição de tiro longo, o São Paulo fica no meio da tabela. Sobre a ausência do Lucas, é curioso lembrar que na estreia do ano passado em Córdoba, com o Carpini, ele se machucou também naquele jogo. Ele, Rafinha e o Wellington Rato. Então, o São Paulo é meio maldita com esse estádio, né? Foi para onde perdeu para o Independente Del Valle também na Sul-Americana, perdeu em 2019 com o André Jardine. Então, assim, não traz boas memórias esse estádio, esse adversário para o São Paulo. Acho que vamos sentir falta dele, com certeza. O São Paulo tem no Lucas esse ano talvez o jogador mais regular. O Lucas jogou muito bem nesse Campeonato Paulista. Claro, tem alguns jogos que esteve abaixo, mas eu acho que é a temporada mais regular do Lucas. Vai sentir falta dele e eu acho que o Luciano é a substituição mais adequada. Acho que não tem nem o que pensar. O São Paulo jogar com ele, Oscar e Caleri na frente, mantendo o sistema de 3 zagueiros, que para mim é o que equilibrou o São Paulo no duelo contra o Palmeiras, o último jogo que a gente viu. Ô, Arnaldo, colocando como base o último jogo contra o Palmeiras, é simplesmente colocar o Luiz Gustavo tirando o Lucas. Adianta o Oscar. É simplesmente fazer isso. Quem sabe o Wendel no lugar do Enzo, aí é uma substituição natural. Mas a não entrada do Lucas, a ausência do Lucas é colocar o Luiz Gustavo, adiantar o Oscar e vamos de 3 zagueiros. 3 zagueiros com o Luiz Gustavo. Vamos. Também essa semana, a gente estava falando da final hoje, Corinthians e Palmeiras, mas a gente viu Argentina e Brasil, certo? Um dos grandes chocolates da história. A Argentina jogou com um atacante. Jogou com vários volantes que fazem tudo. E foi ofensiva pra caramba, certo? Não é número de zagueiros ou número de volantes que determina se um time é ofensivo ou não, né? O Brasil jogou com 4 atacantes e foi um desastre, né? Só para fazer um paralelo. Vou pedir